Nós queremos convidar os irmãos para o livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. Nós sabemos que esse livro é profético e que é muito utilizado no meio cristão para diversos fins. Queremos examinar o capítulo 3 para a instrução desse dia. Aqui logo no início do livro, nós vemos no primeiro versículo do capítulo 1, a quem a palavra do Senhor é dirigida. E ele começa afirmando: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Nós temos afirmado que Deus vem revelando a nós que todos somos uma só família, somos um povo que foi escolhido desde o princípio da história para servirmos o Deus de Israel, para ajudarmos em tempo futuro as nações do planeta a encontrarem a sua felicidade, a sua paz, os seus caminhos. Vemos em todos os livros das Escrituras que há um projeto, há um plano de Deus para esta humanidade. E nós devemos nos sentir honrados de participarmos desse chamamento, uma vez que entendemos que as nossas almas, elas existem desde o começo de todas as coisas e que elas nascem continuamente acompanhando o movimento histórico desta humanidade, deste mundo. Somos os habitantes desta terra, todos nós. E certamente o mundo ainda não tem conhecimento das coisas do Senhor, dos seus ensinamentos, dos fundamentos em que Ele construiu todas estas maravilhas que estão diante de nós. E que nos dias atuais vem sendo profundamente examinada pela ciência. Não só o ambiente onde nós vivemos, mas também o cosmos que está diante de nós, que vem sendo aí investigado por poderosos telescópios. A humanidade hoje percebe a grandiosidade de tudo que está diante dela, mas ainda não entende quem é o Deus de Israel, quem é o Deus Altíssimo, quem é o ser que sempre existiu e que gerou a criação e que sustenta esta criação maravilhosa. Atualmente, acreditamos que em muitos lugares o Senhor vem chamando o seu povo. E nós, que somos gentios, temos entrada a esta casa do Senhor, a este Israel bíblico, a quem o Senhor dirige aqui essa palavra. Não só para aqueles tempos, estima-se que Malaquias tenha vivido por volta de 450 anos antes de Cristo, mas também muitos desses princípios podem ser e devem ser aplicados aos nossos dias, de modo a orientarem a nossa vida, a nossa experiência diária, a nossa experiência existencial. Se nós formos observar essas situações de sofrimento que têm vindo sobre a humanidade e sobre o nosso povo, inclusive, vamos perceber que sempre está ausente ali a consideração do Senhor.
Uma das coisas mais graves é desconsiderarmos a orientação do Senhor, os seus ensinos. Isso traz para nós infortúnio, traz para nós maldição. E nós que somos esse povo, que sentimos esse chamado, que fomos buscados por esse Deus, precisamos avaliar com cuidado tudo aquilo que Ele diz. Sendo assim, somos esse Israel, participamos dessa casa do Senhor. Judeus e cristãos, em verdade, são uma só família, um só povo, não há nenhuma divisão, não há qualquer ideia de substituição. Como se houvesse uma negativa da parte dos judeus, tendo o Senhor escolhido os estranhos para fazer deles o seu povo. Com o conhecimento hoje da imortalidade da alma, da sua eternidade e do nascimento contínuo, nós percebemos que, em verdade, somos todos uma só família. A família de Deus, o povo de Deus, o Israel das Escrituras. O capítulo 3, ele inicia dizendo que seria enviado aqui um mensageiro para preparar o terreno, para preparar as veredas sobre as quais o Senhor implantaria o seu evangelho, a sua boa nova. Eis que eu envio o meu mensageiro, disse o Senhor dos Exércitos, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. É claro que ele está falando aqui da vinda gloriosa do Cristo. Aquele primogênito de Israel, escolhido para trazer a definitiva libertação para o seu povo e também para essa humanidade, que até nos nossos dias continua ainda imersa, mergulhada na escuridão, na ausência da sabedoria, das coisas divinas, da ciência que chamamos de Deus, sobre a qual o futuro será edificado. Era necessário que alguém viesse preparar os corações, de modo que Jesus, ao chegar, já encontrasse ali semeado os primeiros princípios dessa nova doutrina, dessa boa nova, dessa novidade. Nós sabemos que ele foi o Batista, né? João o Batista, aquele que esta escritura chamou de mensageiro. E a palavra diz também que de repente virá ao seu templo o Senhor veio ao templo para falar da sua doutrina, dos seus ensinamentos. E a palavra de Malaquias afirma que ele era esperado pelo povo, a quem vós buscais. E por que isso? Porque desde Moisés já havia uma instrução desse grande profeta de que um outro profeta seria levantado no meio do povo e que todos deveriam ouvir este profeta. Moisés diz: um profeta como eu. Isso deixa claro a nós a natureza do Cristo, que infelizmente ainda ele é confundido como se fosse o próprio Deus.
as Escrituras testificam que ele é, na verdade, um profeta semelhante a Moisés, ao qual todos deveriam ouvir. Por isso que a palavra de Malaquias diz, é aquele a quem vós buscais. Aquele profeta que era esperado. Ele seria o mensageiro da aliança. De qual aliança? Da aliança de Deus com o povo. A aliança que tinha sido estabelecida lá com Moisés. Não é que ele trouxe uma outra aliança. Há um conceito de que ele teria trazido um novo testamento e que o antigo poderia ser descartado. Mas esse é apenas um ponto de vista. Necessário que a gente entenda que a aliança foi feita com o povo lá no Egito, quando Moisés o libertou, para que o povo fosse para a terra prometida. Jesus é o cumprimento dessas promessas. O que ele faz? Ele atualiza aquilo que Moisés ensinou. Ele coloca em dia, ele traz novidades que foram reveladas no tempo devido. Era, pois, o mensageiro da aliança. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Estaria aqui o versículo 2 falando da segunda volta do Cristo? Não. É da primeira mesmo. Quando ele iniciou todo o processo de transformação desse mundo para que o mundo fosse purificado do pecado. As pessoas me perguntam quando é que começou o Apocalipse, que vai começar o Apocalipse. O Apocalipse já começou. Ao estudarmos a profecia, nós percebemos que ele é, na verdade, a finalização dessa fase, desse ciclo, em que a ignorância do homem, em que a sua soberba, a sua vaidade será retirada da terra. E esse processo de ressurreição, de morte e ressurreição dessa humanidade, iniciou quando o Filho de Deus veio ao mundo para iniciar todo esse processo, todos esses eventos que culminariam numa grande crise, com a profunda destruição das estruturas que o homem teria criado. Então, nós não vemos no Apocalipse que as revelações falam dos acontecimentos que iriam se passar somente lá no finzinho do período, quando o reino seria estabelecido. Mas vemos que já começou desde quando Cristo desceu à terra. Ele é aquele que, segundo a profecia, está sobre um cavalo branco e saiu para ser vitorioso. É ele o escolhido para abrir aquele livro misterioso dos 7 selos, com os vários períodos de desenvolvimento da humanidade desde a sua vinda, culminando aí com uma crise profundamente destrutiva. Então estamos no correr dos acontecimentos. É que para nós o tempo parece ser muito lento, demorado, e alguns até se perguntam por que não chegou ainda, por que não chega logo, sem saber que já estamos dentro desses eventos que vão conduzir o mundo para um estado de verdadeira liberdade. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O que é que faz o fogo do ourives? Ele pega o ouro bruto, cheio de impurezas, e ao ser submetido pelo fogo, ele vai sendo purificado. Então,
qual é a relação existente entre esse ouro precioso que está cheio de sujeira? A relação é que ele compara o ouro à nossa alma. Há uma concepção bem antiga e ainda presente no mundo de que a alma é suja, né? Que a alma ela é imperfeita, que ela precisa se aperfeiçoar, se purificar das suas imperfeições, né? Ao que se sabe, o ouro, a imperfeição é uma coisa exterior. As impurezas do ouro é uma coisa exterior, não faz parte do ouro. É só tirar. O ouro fica no estado de pureza. Eu tenho dito que nós somos almas nascidas do Deus eterno. Nós nascemos de Deus, somos gerados no seio de Deus. E se somos uma pequena fagulha do ser divino, do ser eterno, obviamente nós precisamos conter toda a sua perfeição. Nós somos, na verdade, como ouro para Deus. Estamos cheios de impurezas. De onde? Do ambiente onde nós vivemos. Qual é o ambiente onde nós vivemos? A terra, que ainda é cheia de coisas que trazem impurezas para as almas, devido ao seu atraso, devido ao seu pouco desenvolvimento. A palavra diz então que o Senhor, ele traz consigo um poder tão grandioso de transformação, que vai nos limpar, como se limpa o ouro, como um sabão que tira toda a sujeira que está envolta em determinada vestimenta. Também aqui a alma é tratada como se fosse uma vestimenta. Lembre-se, irmãos, que a vestimenta não é feita de uma maneira que esteja suja. É sempre feita de uma forma limpa e perfeita pelo artesão. Mas que a atividade daquele que veste a roupa traz a ela uma sujeira. Ela não pertence à roupa, ela só está agarrada à roupa. Assim também, isso que dizem ser em nós imperfeição, e coisas das quais nós precisamos livrar, não pertencem a nós. Pertence ao mundo onde nós existimos. E se agarra em nós como se fosse uma sujeira. E se agarra a uma roupa. O que torna impuro o ouro. Mas o Senhor, ele traz consigo dos céus algo ainda desconhecido, que vai limpar todas as almas dessas impurezas que pertencem ao mundo, para que na humanidade futura não haja mais uma vida de pecados, de equívocos, de transtornos, para que as doenças, os flagelos que hoje existem na humanidade, não venham mais atormentar a vida das pessoas. Então Jesus é esse que vai, como um fundidor e purificador de prata, limpar a todos nós. E ele fala aqui, como a Escritura ela é dirigida especialmente, né, de uma forma específica ao Israel bíblico, ele diz que purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor eles trarão oferta em justiça. Então, dizendo que nós seríamos submetidos, eu acredito que isso já acontece desde a época que ele teve no mundo. Nós que somos as almas deste povo, nós estamos sendo submetidos a esse processo de aperfeiçoamento, de limpeza mesmo das nossas consciências. Eu também creio que estamos muito melhores do que éramos naquele tempo. Temos quase 2000 anos de história depois da vinda do Senhor, né? Um pouco mais já de 2000 anos da vinda do Senhor. Não podemos saber com certeza quantas existências nós já atravessamos, mas certamente não são poucas. E hoje estamos tendo a graça
de viver num tempo de grande desenvolvimento. E podemos dizer até que de muita justiça. As pessoas dizem que o mundo precisa melhorar, tem muita injustiça, tem muita coisa que está acontecendo que não é de acordo com o bom senso, com a justiça dos homens e tal. Mas, meu irmão, se você for dar uma olhada na história, tiver o cuidado de olhar o que aconteceu ao longo desses 2000 anos, você vai chegar à conclusão que nós vivemos num mundo maravilhoso. Nós vivemos num tempo de liberdade, num tempo de recursos, num tempo onde nós temos a graça de irmos ao mercado fazer compras. Temos recursos para isso e podemos comprar variadas coisas. Isso não era assim nos tempos idos. Vivemos num tempo de abundância, verdadeiramente. E Deus, Ele nos cercou de todas as coisas boas que tem nesse mundo. E que são úteis para a nossa vida nesse tempo, nessa época. E espera de nós que, como povo de Deus, a gente possa cumprir o nosso papel. Anunciarmos essas boas coisas. Entendendo que Ele vem trabalhando a vida de todos nós. E que nós devemos ser gratos ao nosso Deus. Pela família que nós temos, pelos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos pais. Temos verdadeira gratidão por tudo. Poderia não ser como é. Poderia ser muito pior. Se nós tivermos a coragem de olhar, mesmo nesses dias, a vida em outros países, nós vamos ver que existem muitos lugares onde ainda predomina a injustiça e uma vida de grande dificuldade. Então nós somos aquinhoados com uma vida sossegada, diria o apóstolo Paulo. Devemos ser agradecidos ao nosso Deus por essas bênçãos. E saber que Ele continuará trabalhando a nós. Vamos enfrentar dificuldades? Com certeza. Provas? Sim. Teremos medo? Sim. Mas Deus estará conosco, nos ajudando, nos amparando, nos socorrendo. Eu penso que fomos bem trabalhados por esse purificador, né? Por esse lavandeiro, por esse ourives, que vem tirando de nós as impurezas. Essas ofertas de justiça que ele fala aqui, não é que nós vamos lá fazer uma oferta para o Senhor em algum lugar, mas ele quer dizer que nós precisamos reconhecer esse Deus maravilhoso. Isso é justo perante tudo o que Ele tem feito por nós, pelas nossas vidas. Estamos firmes, estamos saudáveis, moramos bem, comemos bem, dormimos bem, temos uma comunidade séria, temos irmãos verdadeiros ao nosso lado. Tudo isso são riquezas, riquezas infindas. A maioria dos apóstolos vivia sozinho. Eles andavam um ou dois, com grandes dificuldades de sair de um lugar, ir para outro, anunciar boas novas, anunciar o reino, o evangelho da paz, a concórdia, a imortalidade, todas essas coisas que fazem parte das boas notícias que o Criador enviou para a terra. Nós somos os mensageiros dessas novidades. Precisamos falar a quem nós pudermos e sermos gratos e sermos agradecidos ao nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. A oferta de Judá e de Jerusalém, versículo 4, será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Falando dos tempos em que Israel era fiel e verdadeiro com o Deus, com o seu Deus. Eu chegar-me-ei a vós para juízo. Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, os que mentem, contra os que exploram
os trabalhadores em seu salário, os que enganam as viúvas e os órfãos, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala aqui daqueles que fazem mau uso do seu nome, daqueles que transgridem as regras fundamentais, falando do juízo. O Senhor está sempre olhando o que fazemos, o que pensamos, como agimos. E a gente tem que ter esse cuidado nas nossas orações de pedir a Deus que nos ajude, que nos socorra. Não podemos sentar e pensar que vai vir um anjo do céu para trazer nossa comida, para resolver nossos problemas. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a ter a lucidez devida na solução de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós estivermos enfrentando. Que Ele nos credencie para falar sobre o reino, para falar sobre imortalidade, para falarmos sobre a natureza da alma, para falarmos sobre a vida, sobre família, sobre vida conjugal, sobre relacionamentos, tudo isso, irmãos. Nós temos elementos para instruir, para ajudar, por que não? Vamos fazer desta forma. Estaremos trabalhando, servindo ao Deus de Israel, fazendo aquilo que Ele espera de nós como seu povo. Eu sou o Senhor, não mudo. O Senhor é o mesmo de todos os tempos. As suas leis são imutáveis. As regras fundamentais, elas não se modificam. Mesmo aquelas leis civis que Moisés codificou para orientar a vida daquele povo que saiu da escravidão, mesmo estas leis, elas trazem para nós ensinamentos preciosos sobre os fundamentos da vida e de como nós devemos agir. Por esta razão, devemos refletir sobre tudo aquilo que Deus nos fala, em todos os livros das Escrituras, em todas as passagens, todas as histórias, mesmo aquelas histórias que são vergonhosas. Nosso povo tem uma história de dificuldades. E não há nada de errado nisso, nem vergonhoso. Ao contrário, nós somos pessoas normais, como as outras, com a diferença que fomos convocados por Deus para prestar-lhe um grande serviço. A palavra entra aqui numa outra seção, bem utilizada aí por alguns pastores para dizer que o homem precisa pagar dízimos. Claro que o dízimo tinha um papel importante no meio do povo de Deus. Nós achamos que nos nossos dias não há nenhuma razão para a pessoa deixar de participar da vida da igreja, no sentido de doar dos seus bens para a comunidade, uma vez que ela tem suas despesas. Em algumas situações, ela também tem necessidade de ajudar o pastor da igreja, ou o líder da igreja, ou seja, quem for, nas suas necessidades, se ele for um anunciador de boas novas. Então, nós precisamos olhar estas coisas de uma forma justa e proveitosa. Primeiro, sabendo que o pagamento dos dízimos era uma coisa relativa à instrução dada por Moisés ao povo. E o motivo era um só. A tribo de Levi, que cuidava das coisas relacionadas com o templo, eles não tinham bens, eles não tinham terra. Eles não plantavam, eles só cuidavam das necessidades do povo. Não só do povo de Deus, mas de pessoas estrangeiras que porventura estavam ali no meio deles. De pessoas viúvas, de crianças órfãos, uma vez que havia muitas guerras, e os pais às vezes faleciam nas guerras e as crianças ficavam órfãos. Então havia necessidade de ter um cuidado. E esses homens, essas lideranças, essas famílias, porque era uma tribo, eles precisavam de recursos.
não só para a sobrevivência deles, mas também para ajudar aqueles que tinham necessidade. Isso está muito bem especificado nos escritos de Moisés. Não há dúvida quanto a isso. Era uma determinação para o povo de Deus, para Israel. Aplica-se aos nossos dias? Pode-se aplicar. Algumas igrejas utilizam a cobrança de dízimos. Se usam de uma forma abusiva ou fazem mau uso desses recursos, isso não é problema nosso. É problema do Senhor que vê o que vai no coração de cada um. Mas, mesmo deixando de lado a questão do dízimo propriamente dito, eu penso que é de bom senso que todos participem de um esforço para que a casa do Senhor tenha recursos para o que for necessário, para atender os necessitados, para um eventual socorro ao pastor ou líder da casa, se for necessário, para divulgar as boas novas, que hoje nós temos necessidade, tudo que vai fazer precisa de recursos. Então é necessário que participemos e participemos de uma maneira justa. Então, qual que é a medida da justiça? Está no teu coração. Mas sabe que Deus está olhando. Veja o que ele diz aqui, essa época de Malaquias era a época da reconstrução de Jerusalém, no período que eles tinham saído lá da Babilônia. E o povo de Deus, como sempre, ia deixando de lado os compromissos com Deus. Esse povo especialíssimo, e sempre desobedeceu o Senhor. Então, nesse tempo, eles não estavam mais ajudando a casa do Senhor. Quer dizer, não estavam pagando os seus dízimos. E o Malaquias escreve aqui a partir do versículo 7 algumas palavras relacionadas com isso. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então parece que isso é uma ilusão que acaba se instalando no coração do povo. Mas está tudo certo, em que nós estamos errados? O povo vai sendo desviado do caminho, vai se deixando levar por uma e por outra coisa, daí a pouco ele deixa de cumprir com seus deveres e obrigações diante da casa do Senhor. Porque a casa do Senhor é um ponto avançado de Deus estabelecido na terra. E é necessário que haja mecanismos para que a casa possa cumprir com a sua missão, com a sua tarefa. E as pessoas vão lá levando as suas vidas, aos poucos, elas vão deixando de cumprir com as obrigações e deveres que elas possuem perante a casa do Senhor. Vão deixando, ao estarem aí sufocadas financeiramente, a primeira verba que eles cortam é aquela verba que dão para a casa do Senhor, em vez de cortar na casa deles e continuar dando para o Senhor. E qual que é a razão disso? É que o Senhor é que dá todas as coisas para você. E se ele perceber que você não valoriza as coisas dele, ele não vai dar nada para você. Vai deixar você entrar no deserto. Então nós precisamos ter uma consciência clara a respeito disso. Nós estamos falando aqui dessas instituições aí, organizações, que acabam se transformando em impérios financeiros, utilizando das escrituras de uma maneira indevida. Existem esses abusos mesmo, e Deus certamente irá julgar aqueles que estão por trás dessas situações. Mas não é o que se passa em geral nas igrejas idôneas, nas casas do Senhor, que são guiados por pessoas sérias, onde se reúnem pessoas sérias e idôneas. Então espera-se que nós tenhamos consciência daquilo que precisamos fazer para ajudar a obra de Deus. Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, diz o versículo 8. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro
para que haja mantimento na minha casa. Então não havia comida para dar para os pobres, para os órfãos, para os viúvas daquela época. Então Malaquias está com uma palavra pesada, né? Como diz lá no primeiro versículo, é um peso sobre o povo. E esses profetas, assim, a fala deles é uma fala dura, né? A gente não vê profeta passando a mão na cabeça de ninguém. Hoje os pregadores às vezes passam a mãozinha na cabeça do povo e tal, o povo ficar satisfeito, mas os profetas não tinham nada disso. Eles falavam duramente com o povo de Deus, devido às nossas grandes responsabilidades perante a vida planetária. Nós não somos um povo qualquer, nós fomos chamados para uma grande tarefa. Então, trazei os recursos à casa do Senhor para que haja mantimentos. Depois vereis o que eu posso fazer. Eu vou abrir as janelas dos céus, derramar sobre vós uma bênção de tal intensidade que você não vai ter nem lugar para guardar. É isso que ele diz em resumo aqui. Por causa de vós vou repreender o espírito que devora todas as coisas. Então, se você é sincero e honesto com Deus, Deus é sincero e honesto com você. Se você mostra má vontade, ou quer negociar com Deus, Ele não vai te dar coisa alguma. Vai deixar você no deserto para você aprender por uma via diferente daquela que fala a nossa inteligência e ao nosso coração. E essa via geralmente é o sofrimento. Então vamos andar nos caminhos do Senhor. E todas as nações, versículo 12, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. A partir do versículo 13, ele fala aqui de uma situação, ele entra numa outra sessão instrutiva, e ele fala aqui de uma situação muito comum nos nossos dias. Como a gente pensa que as coisas estão demorando muito e que nada acontece, a gente começa a duvidar das coisas do Senhor. Veja só, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Olha só, as pessoas começam a questionar, o que adianta eu pisar no freio das minhas tentações? Ou ter uma vida modesta como Deus recomenda, e porque isso na casa do Senhor é tido como um espírito de tristeza. Muita gente acha que andar com Deus é andar na casa da tristeza, do luto. Por quê? Porque não vivemos como os homens lá fora. Porque não fazemos como fazem as pessoas comuns. Somos diferentes das pessoas que estão lá gozando das suas vidas, sem pensar em coisa alguma. Nós temos um Deus que nos recomenda como devemos viver. Então, como não chega o reino e as coisas não se estabelecem, é comum a gente ouvir, que adianta servir esse Deus se as coisas não acontecem? Então ele diz que isso não é uma coisa boa, não. É uma reclamação improcedente. Improcedente. Reputamos por bem-aventurados os soberbos. Começamos a elogiar aqueles que são ídolos do mundo. A achar que eles são pessoas importantes. A nos alegrarmos diante deles como se alegram as pessoas que não têm nada a ver com o nosso Deus, com o Deus de Israel. Também os que cometem impiedade são edificados. Falamos bem de pessoas que vivem enterradas no pecado. Temos que ter cuidado com isso, irmãos.
Eu gosto sempre de falar para os irmãos sobre o grave problema político que nós temos pela frente. Nós tivemos graves situações acontecendo na comunidade por causa da última eleição para presidente. E nós falamos de pessoas dando a elas um valor que elas realmente não possuem. De nenhuma corrente política. De nenhuma corrente política. Eu quero lembrar aos irmãos que o nosso povo, toda vez que se enfiou, que se envolveu com outros povos, com outras coisas que não tinham nada a ver com Deus, doutrinas, deuses, procedimentos, cometeram pecado. Então nós precisamos saber o seguinte: o nosso negócio é o Deus de Israel. Não interessa para nós político, prefeito, vereador, presidente da república, deputado. Eles têm o papel deles, que façam. Não nos interessa. Ah, eu sou um cidadão como os outros, tal. Tá bem, vai lá e vota em quem você quiser. Mas nós fazer desses homens pessoas por quem nós vamos discutir com alguém ou defender alguém. Não tem sentido uma coisa dessa, irmão, sinceramente. Eu não consigo encontrar nenhum fundamento nas Escrituras Sagradas para esse tipo de comportamento nosso, como aconteceu na última eleição. Eu espero não ver certas coisas na próxima eleição presidencial. Cada um escolha aí seu candidato, vote nele que quiser. Na verdade, tanto faz ganhar A ou B, ou não. O mundo não está condenado? Pelo menos é o que eu entendo. O que nós temos que fazer? Orar pelos governantes, para que eles façam o papel deles, e nós possamos ter uma vida tranquila. É isso que nós precisamos para cumprir nosso papel diante de Deus e a missão que Ele nos deu. É isso que nós precisamos fazer. Não é se envolver com política. Então, infelizmente, nós temos falado aqui, né, edificado aqueles que cometem impiedade. Eles tentam a Deus e escapam. Outra coisa que a gente escuta falar: o pecador faz, não acontece nada com ele. Eu que sirvo a Deus passo uns apertos danados. Ué, quem falou para você que viver com Deus é vida folgada, meu amigo? Meu irmão, minha irmã? Ué, se nós andamos com o Senhor, e se somos o Israel bíblico, ora, nós trazemos a boa semente. Dizia Jesus, né, com a vara verde fizeram o que fizeram, e com cada um de nós que somos as varas secas. Então é lógico que nós vamos ter uma vida difícil, uma vida complicada, de provas, de superação. Por que não? Aí o ímpio, a vida do ímpio não é problema nosso. O que eu escuto do Senhor é que aqueles que recebem as suas considerações no mundo, eles não terão as considerações futuramente. Não é isso? Ai dos ricos, porque tem sua consolação. Então, irmãos, nós não temos que nos envolver com as obras dos homens, com a vida dos ímpios. Nós temos que cuidar da nossa vida, como povo de Deus. E conhecer bem qual é o propósito do Deus de Israel, que é só o reino que será estabelecido. Não tem outra coisa. E quem vai implantar o reino de Deus na terra é o povo escolhido, é Israel. Não são os homens, não são os políticos. Eles vão desaparecer da terra. As suas doutrinas serão extintas. Nunca mais se vai falar em política. É uma ferramenta que o homem usou até chegar onde nós chegamos. Mas é uma ferramenta que nós sabemos que não tem mais serventia. Ou tem? Dá uma olhada no cenário internacional. É uma ferramenta que passou já o seu tempo. Será substituída por algo melhor, com toda certeza. Substituída por quê? Por doutrina de algum homem?
por algum ensinamento de algum filósofo, de algum pensador, não, pelo pensamento de Deus, pelas revelações vindas do Deus de Israel. Nós podemos encontrar suas bases aqui, ó, nas Escrituras Sagradas. Se a gente procurá-las, né? Senão a gente vai ficar lendo a Bíblia só como uma atitude religiosa. Né? Quer dizer, eu leio, creio, mas não entendo nada. Isso não leva a lugar algum. Aqueles que temerem o Senhor, aqueles que temeram o Senhor, né, falando aqui de toda a história, falaram frequentemente um ao outro a esse respeito. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Embora muitas coisas erradas estejam acontecendo no mundo, aqueles que são crentes verdadeiros e sinceros, eles estão sendo vistos por Deus e serão separados, serão bem-aventurados, estarão à frente, estarão por cabeça, não por cauda. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Vou poupá-los como um homem que poupa o seu filho, aquele filho que o serve. Então voltareis e vereis. Aqui voltar o quê? Voltar para Deus, né? Lembre-se que está em andamento uma busca pelo povo de Deus. Voltaremos para Deus, todo o seu povo voltará para Deus. E nesse tempo, nós vamos ver com clareza a diferença que existe entre aquele que é justo e aquele que é o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, não precisamos, de modo algum, achar que existe algo errado na obra de Deus e que os fatos e acontecimentos estão fora do lugar. Tudo está se cumprindo perfeitamente. No momento adequado, o Senhor mostrará. Nós veremos com clareza a diferença entre aquele que andou na casa do luto e aquele que andou na casa da alegria. Não se importou com Deus, não se interessou por nada. Veremos a diferença com toda certeza, porque o Senhor vai separar no tempo adequado os bodes das ovelhas. Tá bem? Que nós fiquemos ao lado do Senhor, não nos deixemos ser atraídos por essa cantiga do tolo, né, no dizer das Escrituras. É como se alguém cantasse uma música enganosa. E a música do mundo, ela é uma melodia enganosa, falsa. Parece que é muito maravilhosa, muito gostosa de ser vivida, né, de ser dançada, mas temos que ter cuidado, porque por trás disso está uma condenação que foi posta há muito tempo pelo nosso Deus. Tenhamos cuidado e andemos vigilantes. Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor, na sua misericórdia e bondade. Vamos orar.